Agora a gente muda de assunto e eu já engato aqui numa pergunta para vocês, tá? Vocês conhecem um medicamento chamado Zolpidem? Esse remédio entrou para os assuntos mais comentados do Twitter depois que o Pedro Henrique Alves contou o perrengue, verdadeiro perrengue, que enfrentou por ter tomado esse remédio, esse medicamento, de forma errada, né? E aí o Pedro conversou com a nossa equipe e disse que foi diagnosticado com transtorno de ansiedade, por isso recebeu uma prescrição médica com o remédio. Ele explicou que foi orientado a tomar o medicamento antes de dormir e não mexer no celular e nem ver televisão depois de tomar esse remédio. Mas um dia fez exatamente o contrário. E aí, como resultado, teve várias alucinações e um prejuízo, escute essa, de cerca de R$10 mil por conta das alucinações. Ele mandou um vídeo explicando pra gente. Vamos ver. Eu estava em choque pela toda a situação que tinha sido criada. Eu já tinha acordado, eu fiz, meu Deus, clonaram meu cartão. Foram compras de R$10 mil. Tinha sido 9.200 em passagens aéreas, passagem aérea, hotel. Tinha comprado algumas roupas também, já preparando para universidade, período de estágio. E para essa viagem também, fiz toda essa compra. Acordei em desespero, meu Deus, clonaram meu cartão. Fui atrás da agente de viagem. Fiz, nossa, moça, eu preciso cancelar 2 pacotes de viagens, pelo amor de Deus. Ela fez, qual seria o motivo do cancelamento? Eu fiz, não, eu tomei um medicamento, comecei a ter alucinação e fiz a compra desse pacote de viagem. Era algo que eu queria, estava no meu subconsciente, porém não era o momento, eu estava pensando, me programando para a viagem. Sob o efeito dessa alucinação, eu comecei a imaginar que minha avó era uma rainha que estava me esperando nesse local. E já tinha organizado tudo na minha cabeça, naquele primeiro momento de alucinação. 11 horas da noite, eu estava com a mala na entrada da casa e um óculos de sol, casaco, me preparando para essa viagem, dizendo que minha avó estava me esperando. Que ela estava me ligando, me esperando. Nisso, minha avó estava dormindo em casa. Eu vim aqui me despedir de vocês, porque eu não queria falar, porque eu gostava muito de vocês. E eu sou Leonel Vingativa. E eu sou neta da rainha de Genóvia. E ela tá vindo me pegar e eu tô indo embora. Tchau pra todo mundo. Um dia eu volto, talvez não. E é isto, beijos, tchau. Pedro, que viagem foi essa, Pedro? Olha, pelo menos você fez todo mundo dar risada, viu? Espero aí que você tenha recuperado o seu dinheiro. E você, alucinado, você tem um bom gosto, né? Óculos, mala, a avó é rainha. Pessoal, olha, chega a ser engraçado, só que é um assunto muito sério, né? É perigoso, chega a ser perigoso. E claro que nós convidamos uma especialista para nos explicar mais sobre esse assunto. Está conosco aqui a farmacêutica e professora universitária, a Ana Mali de Leão. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade aqui para a gente conversar sobre isso. Obrigada, eu que agradeço. Bom, Ana, para começar, me conta para que serve esse remédio. O nome é Zolpidem. Zolpidem, né? Você falou certinho. Zolpidem. Obrigada, Isso. Ana. Nem parece que treinei antes, né? Deu certo. Ana, a gente viu que o Pedro falou que ele, na verdade, um médico prescreveu esse remédio por conta de transtorno de ansiedade. É para isso mesmo que ele serve? Bom, o Zolpidem é um medicamento controlado, então ele age no sistema nervoso central e é utilizado para tratamento da insônia. Só que esta insônia, muitas vezes, pode ser o sintoma de um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão, por exemplo. Há de se pesquisar qual é a causa primária desta insônia. Então, é um medicamento muito utilizado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, é praticamente campeão das vendas nas drogarias do país inteiro para tratar insônia. Ou seja, é utilizado para as pessoas que têm dificuldade de dormir e de permanecer dormindo. Ah, entendi. Agora, Ana, quem pode tomar? Existe contraindicação? E quem pode receitar a medicação? Bom, é um medicamento controlado. A gente costuma falar na linguagem popular que é um medicamento tarjado. Então, o paciente só consegue comprar essa medicação com receita e com retenção de receita ainda. Uma via fica na drogaria, outra via fica com o paciente para as orientações. Então, é um medicamento que vai ser adquirido sob a prescrição médica. Então, na maioria das vezes, o profissional prescritor será, de fato, o profissional médico. É utilizado, então, com prescrição. O paciente foi avaliado,
teve um diagnóstico de insônia e foi necessária a prescrição da medicação. Agora, eu também gostaria de te perguntar, Ana, quais são os perigos desse remédio, né? O Pedro compartilhou ali com a gente que teve alucinações e disse, inclusive, que o médico orientou, olha, tome antes de dormir, não vai ficar mexendo em celular, nem assistindo televisão. É por conta dessas alucinações e quais efeitos colaterais também podem surgir? Sim, essa medicação tem alguns efeitos colaterais, alguns mais simples, que acometem a maioria dos pacientes, quando eles têm efeitos colaterais, boca seca, fadiga ou dor de cabeça. Já este efeito apresentado pelo Pedro é um efeito mais raro, que inclui alucinações, pesadelos, que foi o caso que ele teve, e agitação. Ele não seguiu a orientação mais importante que é dada ao paciente que faz uso de Zolpidem. Tome a medicação e imediatamente vá dormir. Se deite para dormir e garanta um ambiente próprio para que seu sono, nas próximas 6 a 7 horas, seja tranquilo. Agora, Ana, então, pelo que a gente acompanhou e pelo que você está falando, a história do Pedro é factível. Sim, os pacientes que não seguem as recomendações de tomar medicação e deitar para dormir, elas correm o risco de utilizar rede social, de fazerem compras e no outro dia não se lembrar de nada que aconteceu. É um caso, inclusive, ele teve um quadro, muito provavelmente, de amnésia anterógrada. O paciente, no outro dia, não vai se lembrar, vai ter uma falha na memória dos fatos que aconteceram após o uso da medicação. Nossa, então para finalizar, qual que é o alerta que você deixa aqui pra gente? Inclusive a gente sabe, né? Você falou pra gente que precisa de receita médica, Exatamente. Mas sempre tem gente que dá um jeitinho. Eu gostaria que você alertasse para os perigos, né? Também de tomar outros tipos de medicamento sem a receita médica, sem orientação médica. É importante então a gente reforçar que a população tem que ter muita cautela ao utilizar qualquer tipo de medicamento. Claro que os medicamentos que agem no cérebro são mais complicados e os efeitos colaterais podem ser mais pesados. E para a gente enfatizar que o paciente utilize medicamento e que seja acompanhado por um médico e que seja orientado por um profissional farmacêutico. Perfeito! Conversamos então com a Ana Amália de Leão, ela que é farmacêutica e professora universitária. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada.